Boa noite. Vamos dar continuidade à disciplina de saúde mental. Vamos falar de transtornos de ansiedade, que nada mais é do que uma manifestação em alto nível, exacerbada de ansiedade, que vai gerar desconforto físico e mental. Esses transtornos de ansiedade, eles são divididos em síndrome do pânico, fobia específica, fobia social, estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo e distúrbio de ansiedade generalizada. Ao longo desta aula, eu irei falar um pouquinho de cada uma. O estresse pós-traumático é aquele estado ansioso onde a pessoa tem expectativa que ela vai viver novamente aquela experiência ruim que traumatizou a vida dela, tá? Por exemplo, um assalto, um estupro, uma doença. Então, ela tem medo de sair na rua, ela tem pesadelos, tá? Então, isso é o estresse pós-traumático, que tem a tendência de diminuir ao longo dos meses, tá? A ansiedade generalizada é uma preocupação excessiva sobre diversas coisas da vida do indivíduo, que vai gerar irritabilidade, dificuldade em concentrar-se, inquietação, fadiga e humor deprimido, ou seja, pessoa bem tristinha. Ela também pode sentir tremores, inquietação, dor de cabeça, falta de ar, suor excessivo, palpitações, problemas gastrointestinais, irritabilidade. E é uma pessoa muito explosiva, ela pode se alterar facilmente por qualquer coisa, tá? Isso se encaixa, se enquadra no distúrbio de ansiedade generalizada. Lembrando que todo e qualquer tipo de diagnóstico é realizado pelo psiquiatra, mas nós da enfermagem precisamos saber distinguir essas doenças, ainda que parecidas muitas vezes. Os sinais e sintomas, eu já disse, né? É muito também difícil de controlar a preocupação quando a pessoa tem esse distúrbio, tá? Ela pode chegar no esgotamento total, físico e mental. Tratamento. Tem técnica psicoterápica, antidepressivo, anti-ansiolíticos, enfim. Que vão ajudando a pessoa a sair dessa situação. Tá? Isso vai reduzindo a ansiedade. Depressão. Eu acredito que seja o mais comum, né? No que vocês estão vivenciando, né? A depressão é uma doença mental que se caracteriza por tristeza marcada ou prolongada. Então, depressão não tem nada a ver com estado de espírito, embora algumas pessoas acreditem que sim. Ela é uma doença mental, vem da mente. Ela tem a perda de interesse, de atividades, tem cansaço fácil, tem sentimentos depressivos, né? Não tem vontade de fazer nada, tá? Não toma banho, não arruma o cabelo, não faz comida, não tem vontade de comer. Depressão, tá? E ter sentimentos depressivos é comum, sobretudo após experiências ou situações que nos afetam de forma negativa. Ok. No entanto, se os sintomas se agravam e perduram por mais de 2 semanas consecutivas, já pode se enquadrar num quadro de depressão, tá? Então, criança tem depressão, adulto tem depressão, idoso tem depressão. E a depressão pode coincidir com suicídio. Então, a pessoa que passa por depressão por muito tempo, ela pode ir para um estado de suicídio, ela pode tentar o suicídio e conseguir. Então, tem que ficar muito atento ao paciente que tem depressão, ao familiar que tem depressão, ok? Atento tá tomando o remédio certo, tá fazendo as terapias corretas, você dá atenção para esse indivíduo, você conversa, você tem tempo para acompanhá-lo em suas ações, né? Então, vai da família também ajudá-lo. Ela pode também
se tornar crônica, tá? 20% dos casos são crônicos. Fatores de risco. Pessoas com episódio de depressão no passado, pessoas com histórico familiar, pessoas do gênero feminino, é mais frequente, e após a menopausa também, parto, pessoas que sofrem algum tipo de perda significativa também podem sofrer a depressão. Pessoas com doenças crônicas também podem sofrer depressão, porque as doenças crônicas trazem tristeza para a pessoa, né? Traz uma desesperança, a pessoa não tem esperança de mais nada, né? Então ela se acha incapaz, né, de exercer as atividades rotineiras devido à doença. Então isso pode trazer a depressão. Pessoas que coabitam com um familiar que tem a doença crônica e grave também podem, né, desenvolver depressão. Então, vamos supor que eu tenho um pai que tem Alzheimer, se eu não souber lidar com isso, se eu não tiver apoio, eu posso desenvolver depressão tranquilamente. Pessoas com tendência para ansiedade e pânico, obviamente, também vão desenvolver depressão. Profissões que geram estresse, né? A enfermagem é uma profissão que gera muito estresse, a educação, né? Os professores, tem muitos professores afastados no estado, na prefeitura, em instituições privadas, né? Com depressão, com síndrome do pânico, enfim, né? A grande parte como é que é o nome? Não é ausência. Dos atestados, né? São por doenças mentais. Sintomas da depressão. A depressão diferencia-se das normais mudanças de humor pela gravidade e permanência dos sintomas. Ela está associada muitas vezes à ansiedade e ao pânico. Tá? Os sintomas mais comuns são a modificação do apetite, pode ser pelo excesso ou pela falta, perturbação do sono, insônia ou sonolência, fadiga, cansaço, perda de energia, sentimentos de inutilidade, falta de confiança, falta de autoestima, né, sentimento de culpa, de incapacidade, falta de alterações da concentração, preocupação com o sentido da vida e com a morte, o desinteresse, a apatia e a tristeza. Também não tem desejo sexual, irritabilidade, dor muscular, dor abdominal e enjoo. As causas da depressão, perdão, as causas diferem muito de pessoa para pessoa. Porém, é possível afirmar que há fatores que influenciam o aparecimento e a permanência dos episódios depressivos, tá? Divórcio, desemprego, pessoas que estão passando por algum obstáculo muito forte na vida e não conseguem, né? Morte na família, essas coisas geram depressão, tá? O diagnóstico é avaliado, né? É identificado pelo médico psiquiátrico. Não existe diagnóstico complementar, não existe um exame complementar para fazer diagnóstico, né? Ou seja, é um diagnóstico clínico e fácil e preciso. Tratamento é medicação, psicoterapia, entre outros, tá? Já falei, né? A síndrome de Burnout é uma síndrome que é classificada como um esgotamento profissional. Então, a pessoa que trabalha muito, mexe muito com a mente, ela vai ter o transtorno, a síndrome de Burnout, tá? Muitas pessoas têm essa síndrome. Então, a pessoa tem um estado de tensão emocional, um estresse crônico provocado por condições de trabalho, tá? Que pega a parte física, emocional, psicológica, um desgaste até o último.
Então, geralmente são os profissionais da saúde que têm, da educação, do ser social, dos recursos humanos, bombeiro, policial, e mulheres que sofrem dupla jornada, né? Tem que trabalhar fora, trabalhar em casa, aguentar o marido que bate, os filhos, enfim. Cada um tem um tipo de problema, né? Obviamente que vai gerar um transtorno. Esse ainda é leve, né? Então, o sintoma é quase parecido com os outros, por isso que o médico tem que estar atento. Pessoas que vão ter atitudes negativas, né, os sintomas. Memória ruim, né, lapsos de memória. Então, a pessoa pode desenvolver, ela pode esquecer o próprio nome do próprio filho na síndrome de Burnout. Como assim, professora, esqueceu o nome do filho? Esquece. Porque ela chegou no esgotamento tamanho que a mente dela já não consegue nem fazer sinapse corretamente. Então, mudança brusca de humor, irritabilidade, concentração ruim, ansiedade, depressão, pessimismo e baixa autoestima. Então, a depressão também, se estiver associada a fatores de dentro do emprego, pode gerar essa síndrome, tá? Então, um diagnóstico, uma síndrome pode puxar outra, tá? Também vai ter cansaço, palpitação, pressão alta, dores musculares, insônia, crise de asma, distúrbio gastrointestinal, manifestações físicas que podem ser associadas à síndrome. O tratamento antidepressivo, psicoterapia e afastamento, né? A pessoa que tá assim, ela não tem condições de trabalhar. Lógico que aqui não tá dizendo afastamento, mas na minha visão, se a pessoa tá estressada no trabalho, ela tem que se afastar, né? Tudo tem que ser muito bem avaliado, logicamente. Aqui eu não tô falando da conduta do médico, né? O médico que avalia essa questão, mas se eu tô no nível de irritabilidade tamanho, como é que eu vou cuidar de um paciente, né? Mesmo tomando medicação, o tratamento está no início. E esses tratamentos psiquiátricos, eles demoram para agir no corpo, tá? As recomendações: não use a falta de tempo como desculpa para não praticar exercícios físicos e não desfrutar de momentos de concentração e lazer. Mudança no estilo de vida podem ser a melhor forma de prevenir ou tratar a síndrome de burnout. Ok, podem ser. Não quer dizer que vai ser a saída. Pode ser, porque o exercício físico eleva o nível de serotonina. Tá, mas se ele não consegue resolver, lidar com o problema que ele tem dentro da própria empresa, se ele está num desgaste excessivo, se ele puxa 2, 3 empregos, não é o exercício físico que vai resolver. Pode ser que ajude, mas resolver não, tá? Não usar álcool, drogas, tá? Para tentar afastar a crise de ansiedade e depressão, porque isso não é remédio para resolver o problema. E muitas das vezes os pacientes entram nessa de tomar álcool, de usar drogas. Avalie o quanto as condições de trabalho estão interferindo em sua qualidade de vida e prejudicando a sua saúde mental. Avalie também a possibilidade de propor nova dinâmica para atividades diárias com objetivos profissionais. Tá ok? Agora eu vou dar uma parada, vou encerrar essa aula e vou continuar a próxima. Eu vou dar 3 aulas seguidas e após a atividade. Quando for na quarta-feira, vocês vão me entregar a atividade e eu faço uma nova revisão, ok? Vou interromper.